Olá, então, muito boa tarde ou boa noite. São muito bem-vindos. É com muito prazer que aqui estamos pela segunda vez. Eu digo segunda vez porque este é o segundo tema desta série que iniciamos a semana passada sobre o Divino Espírito Santo. Que bom, há pouco cantamos aquele hino, aquele primeiro hino inicial em que falávamos ou cantávamos acerca de Deus Pai Santo, Deus Filho Santo, Deus Espírito Santo. Que bom termos esta segurança, que temos um grandioso Deus, estas três pessoas que compõem a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E foi disso que realmente falamos na semana passada. Eu tenho um pequeno resumo aqui para vos apresentar no PowerPoint que trouxemos para esta noite. Mas a semana passada nós falamos acerca da pessoa do Espírito Santo e quisemos ver pela palavra de Deus que realmente o Espírito Santo é uma pessoa. Nós, por isso, começamos por falar de Trindade, da palavra Trindade. Falamos daquele personagem que um dos pais da igreja, que pela primeira vez usou a palavra Trindade. Esta palavra que não se encontra nas Sagradas Escrituras, mas que não é também de origem, como alguns pensam, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela foi originada exatamente por este pai da igreja, Tertuliano. Mas eu disse que nunca durante esta série iríamos usar esta palavra Trindade para nos referirmos às três pessoas, simplesmente por uma questão de não ferir suscetibilidades, porque o conceito de três pessoas, ou se quiserem um conceito de Trindade, esse existe na Bíblia, mas por isso vamos falar das três pessoas usando apenas uma designação, a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós quisemos realmente procurar, através do Novo Testamento, o princípio bíblico de três pessoas da divindade. E eu creio que isso ficou muito claro na mente de todos aqueles que nos acompanharam durante a última palestra que aqui fizemos, a última conferência que aqui fizemos, onde falamos exatamente sobre a pessoa do Divino Espírito Santo. Muito bem, hoje vamos falar desta mesma pessoa. Aliás, durante as próximas conferências iremos falar exatamente sobre esta mesma pessoa. Mas hoje iremos falar particularmente sobre o poder do Divino Espírito Santo. Ou seja, o poder que esta pessoa da divindade, o Espírito Santo, pode conferir aos seus filhos. E para isso eu vou começar também hoje falando de um personagem não bíblico, mas um personagem da história. Este homem chamado Alfred Nobel. Todos nós conhecemos bem este nome é-nos bastante familiar. Quem foi Alfredo Nobel? Ele foi um engenheiro civil, um químico e também um inventor. Afinal, o que é que ele inventou? Ele inventou, imaginem só, a dinamite. A dinamite, é verdade, foi inventada por Nobel. Nobel morreu ainda novo, podemos assim dizer, ele faleceu com 63 anos de idade. Ele, em 1900, foi criada uma fundação essa que até hoje existe, até aos dias de hoje existe, a Fundação Nobel, e esta fundação foi criada graças a um testamento que ele deixou antes da sua morte. Ele, como não tinha filhos, nunca casou, Nobel resolveu então que toda a sua fortuna fosse empregue na criação de uma fundação que pudesse exatamente ajudar e pudesse realmente
saudar de alguma forma todos aqueles que se destacavam num diverso número de ciências, como por exemplo a química, a física, a medicina, mais tarde também o Prémio Nobel da Paz, o Prémio Nobel da Engenharia e o Prémio Nobel também da Economia. Portanto, todos os anos, até hoje, desde aquela data, é atribuído um Prémio Nobel nos mais diversos ramos da ciência, graças a este homem, Alfred Nobel. Mas Nobel, como eu disse, inventa a dinamite. E a palavra dinamite deriva de um termo grego que é dynamis, que traduzido para a nossa língua é poder. Também pode ser traduzido por virtude. Mas, de uma forma geral, aparece a tradução poder. E onde é que Nobel foi buscar este nome? Imaginem só, Nobel vai exatamente buscar este nome à Bíblia, ao Novo Testamento. Ele ali encontrou esta palavra, quando no livro de Atos a palavra de Deus se refere exatamente ao poder do Espírito Santo que seria derramado sobre os discípulos. Isto está lá no capítulo 1 de Atos e daqui a pouco nós iremos ver esse texto. Então Nobel achou que realmente esta palavra, que ali aparece dynamis, que significa poder, poderia ser utilizada exatamente para nomear, dar nome ao seu invento, a dinamite. E realmente Nobel enriqueceu muito depressa. Para sabermos como ele enriqueceu, olhem, em 1867 ele vai, portanto, registar a patente deste invento. E no ano seguinte, em 1868, tinham-se vendido 11 toneladas de dinamite. Um ano depois, em 1869, imaginem só, venderam-se quase 1.200 toneladas de dinamite. Este homem realmente enriqueceu. E enriqueceu muito. E foi por isso que, por altura da sua morte, como dissemos há pouco, ele deixou no seu testamento que toda esta riqueza deveria ser empregue para notabilizar personalidades, pessoas no ramo da ciência que se destacaram e que se destacam até aos dias de hoje. Mas, meus queridos, a palavra poder, dunamis ou dinamis, ela aparece muitas vezes na Bíblia. E aparece em primeiro lugar com uma promessa que é feita realmente por Jesus. Eu vou começar por mostrar-vos, e eu peço a quem tem a sua Bíblia para procurar exatamente no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Aqui nós encontramos não uma promessa de Jesus, mas 3 promessas de Jesus. Quando nós lemos João capítulo 14, 1 a 3, geralmente nós dizemos assim: este é o texto que nos fala da promessa do Senhor. Mas se nós repararmos bem, aqui não está apenas uma promessa do Senhor, mas estão 3 promessas do Senhor. Vamos então ver quais são estas 3 promessas que aparecem neste texto. Em primeiro lugar, Jesus, ele diz: olhem, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Esta é a primeira promessa. E que significado tem esta promessa? Quando nós lemos isto, geralmente pensamos assim: oh bom, Jesus sim, foi para o céu, ele ressuscitou, subiu aos céus, então foi preparar-nos um lugar lá no céu. Um cantinho lá no céu, uma morada lá no céu, uma casa no céu. E isto sem dúvida nos alegra bastante. Mas quando Cristo diz, vou preparar-vos um lugar, ele está a pensar no seu ministério no santuário celestial. É isso que Jesus está a fazer. Desta forma,
como nosso intercessor, como nosso advogado, Ele está de facto a preparar-nos um lugar. Ou seja, Ele está a lutar por nós. Ele está advogando a nossa causa para que um dia possamos realmente estar com Ele na pátria celestial. Por isso, quando Jesus disse, não, eu vou preparar-vos um lugar, Jesus estava a falar do seu ministério intercessório. E depois a segunda promessa que encontramos neste texto é esta. Jesus diz então virei outra vez. Quando eu terminar o meu ministério intercessório, que nós dizemos, e a palavra de Deus também nos diz, que é o encerramento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, Jesus termina o seu ministério no santuário celestial. E então, o que é que vai acontecer? Ele virá. Ele virá com todo o poder, com toda a glória. Ele virá com todos os anjos tocando trombetas. Que dia glorioso não será este, quando Cristo voltar? Essa promessa está ali. Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. Eu estarei intercedendo por vocês até o dia da minha vinda, até que eu venha. Mas depois temos a terceira promessa. E qual é a terceira promessa? É uma das mais belas promessas que nós encontramos na palavra de Deus. É que Jesus diz assim, eu vos levarei para mim mesmo. Jesus quer-nos para Ele. O céu, como disse alguém, não seria um lugar a ser desejado por Jesus Cristo se nós não pudéssemos estar ali com Ele. Este é o grande anelo de Jesus. E por isso Jesus diz, não, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam ali estar. E assim, temos aqui, portanto, as três promessas neste capítulo 14 de João, mas não são as únicas promessas que encontramos ali neste Evangelho de João e neste mesmo capítulo. Porque mais adiante, neste mesmo capítulo, então Jesus faz a quarta promessa. E qual é a quarta promessa? Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que é que Jesus aqui está prometendo? Ou o que é que Jesus aqui está a prometer, não somente aos seus discípulos para aquele tempo, mas também para cada um de nós hoje, para a sua igreja através dos séculos? Jesus está a falar de um Consolador. É interessante esta palavra Consolador que aparece aqui, é a palavra Dynamis. Aliás, é a palavra Paracleto, diferente da palavra Dynamis. E Paracleto, o Consolador, significa alguém que está ao nosso lado. Alguém que está ali para nos acompanhar. É isso que Jesus está a dizer. Eu não vos vou deixar sós. Vocês não vão ficar abandonados, não. Eu estarei realmente exercendo o meu ministério no santuário celestial. Por isso, como eu disse, vou preparar-vos lugar. Mas o Consolador, Ele virá. Quem é este Consolador? É realmente o Espírito Santo. Mais adiante, já próximo do final do seu ministério, já muito próximo da sua morte, Jesus volta a ratificar a sua promessa. Ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, subentende-se aqui a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Permanecei ali na cidade, porque eis que vos envio a promessa do meu Pai. E qual é a promessa? A vinda do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo em favor da igreja, da sua igreja, da igreja de Deus. E mais ainda, já mesmo no momento em que Jesus se preparava para subir aos céus, naquele momento em que ali estavam os seus discípulos, e diz que uma pequena multidão de pessoas ali estava. Então Jesus volta a falar nesta promessa. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, aqui a palavra dynamis parece traduzida por virtude,
recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós. E então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Bom, quando nós pensamos no poder do Espírito Santo, neste poder que o Espírito Santo dará aos seus filhos, nós pensamos que a razão desse poder, a missão do Espírito Santo é exatamente conferir-nos esse poder para que nos capão abrangente, toda abrangente. Vamos ver alguns textos da Bíblia que nos falam desta missão. Primeiro, nós não vamos ter tempo de ler todos estes textos, mas estão ali as referências e se alguém quiser poderá anotar ou até procurar na sua Bíblia. Ali Jesus aparece com uma missão do Consolador. Aquele que está ali para nos fortalecer, para nos animar, para nos consolar. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 16, conforme lemos há pouco. Mas também Jesus aparece como aquele que nos ensina. Ele vos ensinará. Isso está lá em Lucas, no capítulo 12 e no versículo 12. O Espírito Santo aparece também como o santificador. Aquele que santifica. Ele aparece em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Também é-nos dito que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem age sobre a nossa mente para nos convencer do nosso estado pecaminoso e nos convencer ainda da nossa necessidade da justiça de Cristo, porque também nos convence do juízo. Esta é a missão do Espírito Santo. Mas ainda mais, a missão do Espírito Santo é distribuir dons entre os filhos de Deus para o avanço da sua causa. E reparem, neste texto longo do apóstolo São Paulo, que encontramos em 1 de Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 a 10. Ali estão alguns dos dons que o Espírito Santo ele distribui. Se quiser ler com calma, veja este texto. Eu vou nomear apenas aquilo que está sublinhado. Veja, o Espírito Santo concede o dom da sabedoria, da ciência, dons de curar, o dom da fé, de operação de maravilhas, o dom da profecia, de discernir espíritos, da variedade de línguas, da interpretação das línguas. Maravilhosos dons que o Espírito Santo concede aos seus filhos. Mas ainda mais a missão de Cristo. A missão de Cristo também se eleva porque Jesus produz, aliás, o Espírito Santo produz o seu fruto na vida dos filhos de Deus. Eu estou a falar da missão do Espírito Santo. Eu às vezes digo a missão de Cristo. A missão de Cristo e a missão do Espírito Santo são idênticas. Eles estão juntos, eles são Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, não os podemos separar. Portanto, aqui estamos a falar especificamente da missão do Espírito Santo. Produz o seu fruto na vida dos filhos de Deus. E qual é o fruto do Espírito Santo? O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, diz o apóstolo, não há lei. Olhem só o que o Espírito Santo faz em nossa vida. A alegria que sentimos, a bondade que brota do coração humano, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, tudo isso é fruto do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Graças a Deus por isso. Mas o Espírito Santo, sim, como eu disse há pouco no princípio, que o Espírito Santo também nos capacita para testemunhar. E o que é testemunhar? O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que fala daquilo que presenciou, ou daquilo que viveu, daquilo que ouviu. Isso é uma testemunha. É aquele que fala em favor de alguém. E quando a Bíblia fala e quando diz que nós somos suas testemunhas, ele está a dizer que nós falamos a respeito de Cristo. Porquê? Porque recebemos Cristo em nossa vida. Então nós falamos daquilo que sentimos, daquilo que conhecemos
E por isso estamos a testemunhar de Jesus. Quando nós damos o nosso testemunho a respeito de Cristo, nós vamos dizer daquilo que Cristo fez por nós. Como Ele nos tirou do pecado, como Ele nos trouxe para uma nova vida. E quando nós falamos disso, estamos a dar, como costumamos dizer, o nosso testemunho. O testemunho também é dado pela prática da vida cristã, nas boas obras que praticamos, pela ação do Espírito Santo. Aí estamos dando também o nosso testemunho. Por isso, lá em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos: recebereis sim a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Meus queridos, quando Cristo subiu aos céus, após a sua ressurreição, os discípulos estavam cheios de medo. Eles procuraram esconder-se em algum lugar. Porquê? Porque estavam a ser perseguidos. A igreja cristã, a igreja que Cristo deixou, ela foi severamente perseguida. Logo a seguir à ascensão de Jesus. E então, meus queridos, quando precisamente no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, os discípulos estavam todos juntos em oração, com medo também, mas confiantes em oração. Provavelmente em oração também pela promessa, pelo cumprimento da promessa do poder do Espírito Santo que viria, que fora prometido. E então algo vai suceder. É-nos dito que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, de repente, veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. Imagine só o que aconteceu. Eles estavam ali naquele lugar reunidos e de repente há uma manifestação de facto de poder. Diz que o poder do Espírito Santo desce sobre eles, como que um vento impetuoso que encheu toda aquela casa. Esta era uma manifestação visível e audível. E era disto que os discípulos precisavam para realmente se sentirem ânimo e encorajados para levarem a mensagem do Evangelho. E agora diz que foram vistas por cima deles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O fogo aqui representa este poder, o poder do Espírito Santo. O fogo é símbolo de energia, é aquilo que queima, é aquilo que purifica. O fogo também, ele produz luz, é que ilumina, e essa é a função do Espírito Santo. E por isso, naquele dia, os discípulos saíram daquele lugar. E vejam só o que aconteceu. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, eu aqui abro um parênteses para falar um pouco sobre esta questão das línguas. Isto dava realmente para um assunto único, falarmos durante muito tempo sobre este aspecto, mas por vezes as pessoas perguntam que línguas eram estas. E com todo o respeito pelos nossos amigos pentecostais, realmente estas eram línguas inteligíveis, línguas conhecidas, não eram línguas desconhecidas. Se não, vejam só o que acontece. Diz que em Jerusalém estavam habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Isto está lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11.
E então o que é que acontece? Eles começaram a falar para pessoas que ali estavam. Diz que partos, medos, elamitas, mesopotâmios, capadócios, asiáticos, egípcios, líbios, sirenenses, cretenses, árabes. Diz que todas estas pessoas ouviam a mensagem que os discípulos proferiam nas suas próprias línguas. Eram línguas conhecidas, não eram sons estranhos, inteligíveis, ou aliás desinteligíveis, que não se entendiam, que não se percebiam. Não, eram línguas conhecidas que os discípulos falavam. E porquê os discípulos falaram línguas? Esta foi a maneira que realmente o Espírito Santo teve para que os discípulos pudessem levar esta mensagem a todas essas pessoas. E então os resultados são fantásticos. Reparem que estas pessoas, elas dizem, elas testemunharam, quando ouviram os discípulos falarem exatamente em todas essas línguas, diz: todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olhem só, imaginem, aquele egípcio que ali estava, ou líbio que ali estava, que não conhecia a língua grega ou hebraica, que não conhecia, agora ouvia a mensagem na sua própria língua. E então ele dizia: agora temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam como que suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? O que é que significa isto? Meus queridos, era o poder concedido pelo Espírito Santo na vida daqueles homens para testemunharem de Jesus, para proclamarem o Evangelho da salvação. E vejam as consequências do poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. Diz que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Só num dia, 3.000 almas, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Que poder extraordinário! O dinamis, o poder do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Bom, meus queridos amigos, o Espírito Santo conferiu sim o poder para que os discípulos naquele dia testemunhassem de toda aquela maneira. Mas sabem o que é que o Espírito Santo fez na vida daqueles homens e daquelas mulheres? É aquilo que hoje exatamente o Espírito Santo está a fazer e pode fazer na minha vida e na sua vida. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e diz aqui a seguir: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia unidade, havia a perfeita união entre aqueles homens e mulheres que eram discípulos de Jesus. Eles estavam juntos, eles amavam-se uns aos outros, verdadeiramente. Amigo, o sinal do Espírito Santo na vida de uma igreja é exatamente a sua unidade. Quando a igreja está unida, quando a igreja está junta, quando há laços realmente de amor entre os irmãos, então sim, é a igreja que está a ser dirigida pelo Espírito Santo. E foi isto que aconteceu naqueles dias. Bom, diz que todos criam e todos estavam juntos e tinham tudo em comum. O apóstolo São Paulo foi, sem dúvida, um dos escritores bíblicos que mais disse, que mais falou acerca do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. E Paulo falou muito daquilo que ele viveu, da sua própria experiência quando dirigido e conduzido pelo Espírito Santo. Reparem, eu trago na parte final deste nosso tema, esta
esta frase, este texto do apóstolo São Paulo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, em que Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de quê? De espírito e de poder. Em demonstração de espírito e de poder. Foi por isso que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério riquíssimo. Ele abriu igrejas, as igrejas fundadas por Cristo. Paulo conquistou, enfim, levou a palavra de Deus a milhares, a centenas de milhares de pessoas. E ainda hoje os seus escritos aí estão. E tocam o coração de centenas e centenas de pessoas, de milhares e milhares de pessoas, de milhões e milhões de pessoas. Porque este homem, ele deixou-se conduzir pelo Espírito Santo. Meu querido, cada um de nós pode viver a experiência que Paulo viveu? Ah, sim, pode sim. Quando nos entregamos totalmente ao nosso Salvador Jesus. Quando aceitamos a sua palavra. Quando entretemos cada dia comunhão com o Senhor, estamos a buscar poder. Esse poder que vem do alto. Bom, eu quero terminar exatamente com este texto do apóstolo Pedro, outro grande baluarte, outro grande homem de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala das Escrituras Sagradas. Eu sei que você hoje tem aí a sua Bíblia aí na mão. É provável que hoje você tenha lido a palavra de Deus. É provável que hoje você tenha dedicado alguns minutos, algum tempo para o estudo da palavra de Deus. Provavelmente você faz isto cada dia. Se assim é, eu digo, graças a Deus por isso. Que bênção. Temos a palavra, mas é a palavra de Deus. E sabem, nós falamos hoje da missão do Espírito Santo. E olhem o que este texto diz, o que é que Pedro dizia, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu amigo, a palavra de Deus que está aí também na sua mão, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo. Bom, no próximo domingo, aqui estaremos para falarmos sobre os atos do Espírito Santo. E eu quero convidá-lo a estar conosco no próximo domingo, à mesma hora, às 18 horas às 18 horas em ponto.